Saudações a todos os participantes que estão aqui. Já vimos que tem gente de vários lugares do Brasil, bastante gente de São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Santa Catarina. Muito legal a gente ver a noite assim, divertida, com bastante gente querendo aprender, querendo discutir. Então, passo a palavra aqui ao nosso amigo, coordenador de várias trilhas de análise de negócios do TDC, Marcelo Neves, junto com a Ana Elise Grip, também coordenadora do TDC, e vai ser uma noite bem bacana. Bem-vindos, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem, aqui Vamos fazer a apresentação primeiro, né? Primeiro, vai lá, Anne, se apresenta. Primeiras damas, vai lá, eu apresento. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nelise, o pessoal já me conhece de palestra, TDC, eventos, Agile Brasil, e agora estão me puxando para fazer o webinar e passar um pouco de experiência para o pessoal que está aí online. Espero que hoje a noite seja proveitosa e que a gente possa colaborar bastante com a evolução do conhecimento de vocês. Muito bom, muito bom. Bem, meu nome é Marcelo Neves, já trabalho com análise de negócios, acredito que uns 20, um pouquinho mais de 20 anos, e não vamos revelar a idade não, vamos deixar esse segredo. E também já coordenando algumas trilhas de análise de negócios nos TDCs São Paulo e Floripa. Ainda não tive a oportunidade de ir para o TDC de Porto Alegre, quem sabe no ano que vem, acredito que sim. E trocando muita experiência com o pessoal, os TDCs têm sido uma oportunidade muito bacana de conversar com a comunidade de analistas de negócio. E hoje, o nosso propósito aqui, eu, a Anne e a Yara, né, suportando a gente fazer um bate-papo. É mais do que uma apresentação, tá? É fazer um bate-papo mesmo. Então, vocês podem colocar perguntas aqui do lado, tá? E a gente, na medida do possível, a gente vai lendo essas perguntas, tá? E vai respondendo. Só que a gente tem um roteiro. Então, você deve ter recebido lá. O roteiro vai ser, a gente vai falar qual é a grande diferença entre um garçom de luxo, que é uma piada interna que a gente faz, de muita gente que se acha analista de negócio, e que, na verdade, é um garçom de luxo, e qual é a diferença desses dois personagens, né? Garçom de luxo e analista de negócio. A gente vai falar muito sobre competências. A Annelise, ela é coach, e melhor do que ela para falar sobre competências, ainda mais ela que trabalhou como analista de negócios e tem trabalhado bastante tempo como coach, não tem melhor do que ela para falar sobre isso. Tá? O que um analista de negócios faz no dia a dia? Tanto eu como a Anne, a gente vai poder compartilhar com vocês o que a gente faz. O que você tem que fazer para começar nessa profissão? Tá? E perguntas e respostas. Tá bom? A gente vai seguir esse roteiro, mas vocês acabam dando o rumo, a direção desse webinar, tá bom? Com as perguntas que vocês colocarem aqui do lado. Então vamos começar com o seguinte. O que é esse garçom de luxo? Que a gente tanto fala do analista de negócios. Acontece o seguinte, né? Vamos falar muito, a gente tem bastante gente aí na sala, tá aumentando, tá bacana. O que acontece no mercado, né? Você tem um analista de negócios que trabalha muito no contexto de desenvolvimento de software. Excelente, tá? E acredito que seja a maior parte de vocês deve ser de analistas de negócio que trabalham no contexto de desenvolvimento de software ou deseja trabalhar nesse contexto, né? O analista de negócios pode trabalhar em outros contextos, como gestão de processo de negócio, BI, arquitetura de negócio, e por aí vai. Vamos falar de desenvolvimento de software. O que esse cara faz? Tá? E antes do que esse cara faz, ou ele deveria fazer, o que esse cara, esse profissional, ele acaba fazendo? Na verdade, a gente vê muito garçom de luxo e pouco analista de negócios. Por que a gente fala que é o garçom de luxo? O que o garçom faz? É o cara que pega, vai na mesa, pergunta para a pessoa assim, o que você quer? O que você deseja? Na verdade, ele vai lá, tira o pedido e entrega na cozinha alguém fazer. Então, fazendo uma analogia, é o que a gente vê que muito analista de negócios
anda fazendo por aí. Esse analista de negócios, talvez você se identifique com isso, talvez você seja um pouco desse garçom de luxo. Ou seja, você vai lá para o cliente, pergunta para ele o que você deseja, que para mim é a pior coisa que você pode fazer, tá? E a gente já vai tocar nisso. A pior coisa que você pode fazer é perguntar pro teu cliente, seja o cliente interno ou externo, o que ele precisa, tá? E entregar lá para o time de desenvolvimento depois de anotar os pedidos, ou aquilo que a gente chama de requisitos, e entregar para o time de desenvolvimento. Por que a gente fala isso? Tá? Por quê? Porque o analista de negócios, ele pode e deve fazer muito mais do que isso. Se a gente for lá ver o que é a profissão, o que é fazer análise de negócios, né, você, como a gente tem a nova definição, né, é você facilitar a mudança, entendendo a organização, suas necessidades, sua estrutura, para que a gente faça o quê? Identifique necessidades e aponte soluções. Com poucas palavras é isso. Tá? É isso que é fazer análise de negócios. Entendeu? Então, hoje a gente tem uma figura do garçom de luxo que fica só tirando pedido. E tem uma piada interna que a gente faz também, que é a seguinte, eu gosto de dizer que a gente não faz coleta de requisito. Por que a gente não faz coleta de requisito? Para pensar no seguinte, quem é que faz coleta? Que tipo de profissional faz coleta? É a menina do exame? É o motoboy? Não é? É o gari? Eu não estou menosprezando esse tipo de profissão, não é isso não. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, faz coleta, pega algo do ponto A e entrega no ponto B. Não é isso? É o garçom de luxo. E eu te pergunto, será que nós, como analistas de negócio, devemos ou nos propomos a fazer somente isso, pegar, ir lá no cliente, escutar, anotar, preencher um formulário, um questionário, entregar lá para o time de desenvolvimento? Então esse é um questionamento que faz muito, né? Faz essa brincadeira aí do garçom de luxo, né? A gente tem que ser muito mais do que isso. Então essa é a primeira grande diferença. O que você acha, Anne? Se tiver a acrescentar, você pode me parar. Tá? Eu estou deixando você falar, porque todo mundo fala que as mulheres é que falam mais. E aí eu estou aí, você veio para jogar isso tudo no chão, né? Não me interrompa, porque se deixar, eu vou ficar falando aqui. Não, tudo que você colocou no webinar realmente tem relevância e é isso mesmo que acontece. As pessoas confundem o papel de análise de negócio como um tirador de pedido, como uma pessoa para escrever. Eu vou escrever com a necessidade sem realmente, de fato, saber se ele está escrevendo o que o cliente precisa, o que o usuário precisa. Então, é muito comum a gente chegar nos departamentos de TI e se deparar com a primeira documentação do projeto, seja em cascata ou em ágil, uma documentação imensa, com vários assuntos, é como se fosse um manual do sistema. Né? E quando você faz a pergunta, ok, mas qual a real necessidade desse projeto? Quer dizer, esse projeto está sendo criado para atender qual a necessidade da empresa em termos de estratégia de negócio, em termos de mercado, em termos de marketing share. E aí, quando a gente faz essa pergunta, é sempre a maquiagem que aparece, que a gente chama de maquiagem, né? Que é a purpurina, que a maior parte dos requisitos são isso, e de fato o objetivo acaba se perdendo de tanta coisa que a pessoa pede. Então, assim, é incrível, porque a empresa gasta dinheiro, gasta esforço, é uma falta de treinamento de pessoal, a gente vê uma defasagem enorme de um bom analista de sistemas no mercado, e ao contrário do que as pessoas pensam que, eu saí do cascata, do waterfall, e agora eu vou trabalhar com agilidade, e eu não vou ter mais esse papel do analista de negócios, é o contrário, né? Levantamento de necessidade você vai ter que fazer em qualquer metodologia de projeto que você for fazer. Seja um projeto de publicidade, seja um projeto de TI, seja um projeto de recursos humanos, um projeto de infra, por quê? Você tem que levantar a necessidade. Então, ao meu ver, esse papel de analista de negócio, quer dizer, um cara que vai ali extrair com a sua necessidade
e atender você da melhor forma, ou seja, ele vai escrever banana e vai te entregar banana, né? Ele não vai solicitar uma coisa e te entregar outra. É um papel raro e que a gente tem que valorizar muito, porque se você pensar em toda a cadeia de desenvolvimento, é o start de todo o processo. Então, se eu não faço um bom levantamento no início, eu corro o risco de ter problemas tanto na parte de desenvolvimento, porque eu vou ter que ficar indo e voltando, validando o que realmente foi solicitado, como para testar e como para entregar. Porque a pior coisa que tem é quando você faz uma entrega no final do projeto e o cliente fala, não, mas não era exatamente isso que eu pedi. Que é o que acontece na maioria dos casos. Então, assim, valorizo muito esse papel do analista de negócios, já fui analista de negócios, sei que o mercado é escasso, trabalho hoje como consultora, atuando, quebrando histórias, épicos, a gente atuando nessa parte, porque as pessoas pensam assim, para eu melhorar um processo, né, vamos lá, de TI, de desenvolvimento de software, eu tenho que contratar outras pessoas, eu tenho que gastar mais em ferramenta? Não. Eu tenho que pegar a raiz. Qual é a raiz de todo desenvolvimento de software? É o levantamento da necessidade. É ali que começa. É ali o start de tudo. Então, se eu coloco pessoas bem preparadas, com conhecimento, não estou falando até agora de ferramenta nenhuma. Eu estou falando apenas de técnicas que a gente vai falar aqui no webinário que você pode aplicar no seu dia a dia. A coisa deslancha, você entrega uma documentação, evita de você ficar toda hora ali importunando o desenvolvedor, e aí está fazendo, está entregando, né? Você fica mais seguro em entregar um material mais palpável, né? Com mais rastreabilidade. Muito bom. Muito bom. Eu estou tendo meu retorno. Será que o microfone está... Você não está conseguindo me ouvir? Não, eu estou conseguindo te escutar, mas eu estou me escutando também. Parou agora. Legal. Vamos lá. Um negócio que eu gostei quando você falou, Anne, algumas coisas que eu anotei aqui. Requisito purpurina, o que é isso? Conta aí pra gente o que é requisito purpurina. É aquele requisito maquiagem. É aquele requisito que não é necessário, não é a funcionalidade principal que você precisa de fato. Vamos botar em termos de empresa, né? Eu sou de uma área e eu só tenho 500 mil reais para fazer algumas funcionalidades no meu sistema. Aí, em vez de eu gastar esses 500 mil que eu tenho, né, essa cotinha que eu tenho, nas funcionalidades que vão trazer valor de negócio, que vão trazer valor para o meu sistema, para eu atender melhor o usuário, eu faço firula, eu faço maquiagem. Que é o quê? Eu vou mudar uma combox aqui, eu vou trocar a cor do layout, eu vou botar um logo aqui diferente. Isso pra gente você, claro que faz parte do projeto a gente fazer isso. Mas se eu coloco mais requisito purpurina do que requisitos realmente que vão estar me atendendo, está sendo um fracasso. Eu estou jogando dinheiro fora, eu estou rasgando dinheiro, né? Eu estou desperdiçando a oportunidade. Gostei. Requisito purpurina. É uma linguagem mais feminina. Eu não uso. Mas gostei. Vou começar a falar isso nos treinamentos. Vai ficar lindo. Você tocou num ponto, Anne, que, assim, é uma das coisas que a gente mais discute na análise de negócios, né? Identificação de reais necessidades. E quando a gente fala de reais necessidades, a gente confronta isso com desejos evidentes. Porque quando você chega e pergunta para o teu cliente, seja ele interno ou externo, e pergunta para ele algo como do tipo, o que você precisa, pode ter certeza, o que ele vai te revelar são desejos evidentes, que muitas vezes não são as reais necessidades. Tá? Então, a análise de negócios, ela te ajuda a identificar justamente isso. Não os desejos evidentes que são claros, mas as necessidades, aquilo que realmente precisa ser resolvido. E uma pista para você descobrir as suas reais necessidades é você atacar as dores do teu cliente. Por exemplo, eu estou tendo muito retorno aqui. Experimenta fechar teu microfone, Anne, quando você tiver. Eu vou fechar o meu microfone também quando eu não estiver falando. Espera aí, deixa eu ver.
Acho que resolveu. Resolveu. Legal. Eu vou fechar quando você for falar. Então, olha só. Quando você quiser, me interrompe, abre teu microfone e me interrompe, que eu já sei que eu paro de falar. Hoje a gente vai aqui até meia-noite é pouco, tá? A gente vai falando, vamos conversando. Brincadeirinha. 1 hora e meia, a gente vai tocar aqui o webinar, tá? Desejos evidentes e reais necessidades. Como é que você descobre as tuas reais necessidades? Um ponto especial, um ponto importante para você descobrir as suas reais necessidades é você descobrir quais são as dores do teu cliente. E o que é dor? É aquilo que faz doer, literalmente. É aquilo que faz doer. Por exemplo, muitas vezes uma empresa ela começa um projeto de organização de processo, de desenvolvimento de um software, para que ela possa automatizar alguma área, algum processo que acabou, vamos dizer assim, que está fazendo ela perder dinheiro. E perder dinheiro é uma dor. Então, eu gosto muito de dizer para os analistas de negócio o seguinte: não fica só identificando desejos evidentes. A pior coisa que você pode falar para o teu cliente é o que você precisa. Principalmente se você é um analista de negócios debaixo da TI. Porque o que vai acontecer? O cara vai falar o seguinte: eu quero tela, eu quero botão, eu quero sisteminha. É isso que o cara vai pedir. Quando, na verdade, fazer análise de negócios é descobrir o que realmente precisa ser feito. E podem haver casos em que desenvolver um sistema não é a solução. Pode ser que você precise providenciar um treinamento, modificar um processo, criar um processo, seja o que for. A solução ela não é restrita a software. Né? É claro que a gente está fechando aqui um pouquinho o escopo e falando mais de software, mas não necessariamente é isso. Outro ponto que eu achei muito legal que a Anne destacou é que a gente fica muito focado em ferramentas. Fica muito focado. Qual é a ferramenta para gerenciar requisito, para guardar requisito? Qual é a ferramenta? Analista de negócios não está restrito a requisito. Tá? Requisito, a gente usa, a gente especifica no ambiente mais tradicional, no ambiente não tradicional, no ambiente ágil a gente não especifica, né? A gente vai descobrindo, vai lapidando o requisito, mas para de focar em ferramenta e achar que a ferramenta ela vai resolver os teus problemas. Na verdade, é você entender o teu cliente, né? Entender as dores dele, para que você possa identificar as reais necessidades. Essas são as grandes diferenças entre o cara que é o garçom de luxo, que vai lá e anota pedido, ou seja, tirador de requisito, do analista de negócios. Né? É o cara que não se contenta com os desejos evidentes, ele vai a fundo, descobre dores do cliente e reais necessidades. Para aí sim, ele poder apontar qual é a melhor solução. Verdade. Né? Então, essa é a grande diferença. Agora, olha só, deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui. Peraí, tem várias perguntas e vamos lá. Né? A gente já tem quase 30 minutos de webinário. Já a gente vai pegar as perguntas aqui, vamos colocando, tá? Competências, vamos falar de competências. Conhecimentos, habilidades, atitudes. Quer começar, Anne, ou prefere que eu comece a falar de competência? O que você tem visto aí no mercado, Anne, como coach? Competência que faz a diferença para o profissional que lida com gente, que lida com pessoas. Porque a gente lida com pessoas. Analista de negócio lida com gente. Um fator assim, engraçado, porque quando eu fui trabalhar como analista de negócios, tinha pessoas sim, com formação em TI, e tinha pessoas que não tinham formação em TI, em outras áreas, mas que eram excelentes profissionais dentro de análise de negócio. Então, uma coisa, um perfil que a gente pode montar de competência é que o analista de negócio, o primeiro item dele é que ele tem que saber ouvir. Por que ele tem que saber ouvir? Porque ele vai ficar ouvindo o usuário. Ele vai ouvir o cliente, ele vai ter que extrair do cliente o que ele realmente deseja, o que ele quer como entrega. Então, a principal característica é saber ouvir, ou seja, ele tem que estar sempre com o ouvido aberto para extrair esse tipo de informação. Outra competência que é super importante o analista ter, é ele ter um bom network.
Por que que ele tem que ter um bom network? Porque ele vai ter que ficar circulando entre as áreas, entre os usuários, entre os clientes. Ele tem que entender do negócio, né? Um analista de negócio, ele não precisa entender de todos os negócios, nem vai existir isso dentro de uma empresa, né? Ele sempre vai estar no entendimento de algum sistema, de algum processo de trabalho. Então, ele está sempre buscando conhecimento para poder atender aquele cliente ou aquele usuário melhor. Então, uma das competências dele é ter esse network. Por quê? Ele tendo um bom network com outras áreas, com pessoas, isso vai facilitar ele transitar entre as áreas, entre as pessoas e ganhar mais conhecimento sobre os assuntos relacionados ao sistema, ao processo. Então, saber ouvir é uma competência e ter um bom network, né, ter uma boa comunicação, uma boa integração, é outra competência. É claro que dentro de cada área você tem assuntos específicos. Então, se você vai ser um analista de negócio dentro da área de TI, é importante que ele tenha algum tipo de conhecimento de TI, porque isso vai facilitar o entendimento dele na hora dele atender o usuário em requisito. Se você é um analista de negócio e está atuando na área de publicidade ou de marketing, como a gente vê as empresas trabalhando, é legal que ele tenha essa visão. Qual é o processo de design? Qual é o processo de marketing, publicidade? As validações com os clientes. Então, é sempre bom ele ter uma visão do negócio onde ele atua. Isso é importante. Agora, competências pessoais, saber ouvir legal, ter uma boa comunicação, ter um bom network, sempre procurar estudar técnicas. Quais são essas técnicas, Annelise? Técnicas de questionamento. Eu tenho que ser crítico, né? Não adianta ter um analista de negócio que chega na minha área para entrevistar o usuário ou o cliente, o que ele deseja, e chegar lá igual uma mosca morta, desmotivado, não saber o que perguntar, anotar tudo que o cliente, o usuário querer, né, que ele quer dentro do sistema e não questionar ele. Por que você quer? Qual o objetivo? Né? O que você vai estar atendendo? Está de acordo com a sua estratégia? Está de acordo com os projetos que a empresa está entregando? Então, tem que ser uma pessoa com fator crítico. Tem que ter um perfil de criticidade. Então, assim, agora, no momento, o que eu lembro de competências mais, assim, atuantes, né, que chama mais atenção, são essas. Mas você, Marcelo, pode complementar. Muito bom. Voltei com o meu som. Então, olha só, acho que acredito que uma das competências mais importantes para o analista de negócios que vai trabalhar constantemente com gente, com pessoas, é estratégias técnicas para que ele possa entender melhor ser humano, para que ele possa entender melhor as pessoas. Essa semana eu estou rodando um treinamento aqui no Rio para algumas pessoas, para um time de 15 pessoas de uma empresa aqui local no Rio, e onde a gente está dando esse treinamento falando justamente sobre isso. É um workshop de 4 dias, onde a gente trabalha linguagem corporal, trabalha leitura, entender a linguagem não só corporal, mas a linguagem verbal. Já reparou o seguinte? Olha só, repara no seguinte exemplo. O cara vai te dizer o seguinte, você pergunta para o cliente o seguinte, olha só, eu preciso entender como é que funciona a tua rotina do dia a dia, teu processo. Aí o cliente responde o seguinte, olha, eu faço isso, eu faço aquilo lá. Mas, naqueles dias tais, eu faço isso. Só dele falar esse mais, ele já invalidou tudo aquilo que ele disse anteriormente. Tá? Esse famoso mais, tá? Ele invalida tudo aquilo que ele disse anteriormente. É a mesma coisa quando alguém diz assim para você, cara, gostei do teu trabalho, mas tem isso aqui que, poxa, quando ele fala mais, é quando ele te derruba, né? Porque essa ele nega tudo que ele falou antes. Ele nega tudo que ele falou antes. Então, trabalhar a linguagem verbal, trabalhar a linguagem corporal, rapport, o espelhamento, técnicas para você chegar no rapport, para que você possa estabelecer sintonia fina com a pessoa. Para que estabelecer sintonia? Para que você possa sentar e a pessoa possa abrir o seu coração
dizer as dores dela. Teve até uma pergunta aqui, Anne, foi feito o seguinte, ó, Daniel, Marcelo, Anne, então o ideal seria começar pedindo para o cliente contar a história triste dele? É um bom começo, tá? É um bom começo, pode ser sim uma boa estratégia. Tem várias, não é a única, tá? Tem várias. Então, indo nessa linha, você pode sim ouvir as histórias tristes do seu cliente, mas você também precisa pensar o seguinte: não é só ouvir história triste, mas perguntar para o seu cliente: e por que que você está se sentindo assim? E o que que a gente poderia para fazer você se sentir melhor? Quer dizer, que tipo de trabalho que eu, como analista de negócio, eu posso fazer? É claro que a gente tem que ouvir o cliente, mas no momento a gente ouve um pouco ele e depois a gente começa a trazer algum questionamento para essa conversa poder ser rica, poder ser saudável. Porque não adianta também eu chegar ali e ficar como no confessionário, né? Ai, eu não aguento mais, ninguém entrega o que eu peço, eu já estou de saco cheio e tal. Mas aí é confessionário, eu estou ali ouvindo o tempo todo, mas eu não estou interagindo com o meu cliente. Então, o importante é que não só no momento de ouvir, beleza, você tem que ouvir sim, mas você tem que pontuar questões para fazer ele refletir. Porque, às vezes, já aconteceu isso também, do cliente ficar só resmungando, resmungando, e você não retruca ou não questiona, e ele acha que você está aceitando tudo que ele está falando, e que você não está perguntando nada a ele, que você é um péssimo analista de negócio, porque em nenhum momento você questionou ele, né? Então, se você questiona, você faz até ele refletir se isso tudo, se a entrega da funcionalidade que não foi feita do jeito que ele queria, se também não foi culpa dele de não saber pedir, né? De não saber questionar. Então, você divide um pouco a bola. Então, por isso que é bom a gente, quando está ouvindo o cliente, a gente ponderar alguns pontos e levar essas questões para ele, trazer algumas perguntas para ele, fazer ele pensar, fazer ele refletir, entendeu? Essa questão de competências, ela é bem interessante. A gente tem muitas competências, habilidades e atitudes que o analista de negócios precisa desenvolver. E a gente vai ficar aqui, se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda falando de competências, mas eu acho que essa eu recomendo que você trabalhe bastante, tá? Entender o ser humano, ter estratégias técnicas e ferramentas para entender melhor a pessoa. Às vezes, a linguagem corporal ela diz mais do que o verbal. Às vezes a pessoa está calada, né? Tem um pressuposto que a gente diz o seguinte: é impossível que a pessoa não se comunique. Já reparou isso? Já reparou que a pessoa, às vezes, ela não te diz nada, mas você vê o semblante daquela pessoa e ela não está concordando com aquilo que você diz. Ela não está interagindo. Pois é, não interage. Ela não interage e pode estar negando aquilo que você está falando, não concordando. Né? Quer ver um exemplo? Tem um exemplo muito interessante que a gente trabalha nesse treinamento, que é o paradoxo de Abilene. O que é o paradoxo de Abilene? Quantas vezes você já se viu participando de um projeto em que ninguém está disposto, está todo mundo contrário ao projeto, mas está todo mundo levando para frente. Mas ninguém diz o seguinte: ó, esse projeto vai dar PT, vai dar problema. Ninguém diz. Isso é o famoso paradoxo de Abilene. Tá? Se você for no YouTube, você vai achar um vídeo com o paradoxo de Abilene. Um vídeo completo tem 26, 27 minutos. E é bem interessante, porque ele fala das falhas de comunicação em relacionamento, família, e principalmente no ambiente corporativo. E isso é crítico, falha de comunicação, porque requisito é comunicação. Então, é algo preponderante, fundamental, quando você está tentando entender as necessidades do teu cliente. Então, paradoxo de Abilene é uma coisa que a gente trabalha lá no treinamento e é bem interessante. E fala justamente sobre isso. Quando um grupo de pessoas está no projeto, está todo mundo discordando desse projeto, quer dizer, internamente, mas ninguém expressa verbalmente que está discordando. Está todo mundo verbalmente dizendo o seguinte: vamos para frente, vamos tocar o projeto, mas é contra a sua vontade. É muito interessante isso. E aí, como é que você trabalha isso? Às vezes é o medo
de falar que o projeto é uma bomba, de perder o emprego, de falar contrário ao seu gestor. Aí vai, como é que você lida com isso? Então, na verdade, a gente vê nas grandes empresas muitas viagens à Abilene, ou seja, muitas viagens, muitos projetos que ninguém quer participar, que todo mundo sabe que está fadado ao fracasso e que vai dar PT, vai dar problema. Tá acontecendo aqui umas perguntas que agora eu vou linkar com o terceiro ponto que a gente vai falar. O seguinte, o que o analista de negócios faz no dia a dia? O pessoal está perguntando o seguinte, a Bianca, o Bruno, algumas pessoas estão perguntando, está bombando aqui de pergunta, tá? Tem muita pergunta. E vamos tentar atender a todo mundo. Vamos atender a todo mundo, né? Tentar não. Tentar essa é uma das palavras que vamos evitar de... Vamos lá. Qual é a diferença entre o analista de requisitos e o analista de requisitos e analista de negócios? Essa é uma boa pergunta. Como já até responderam aqui, o requisitos, quando você tem uma organização em que você tem esses dois papéis, nem sempre isso é possível, às vezes o analista de negócios faz todo o trabalho, o analista de requisitos está mais focado em especificação, documentação, no ambiente tradicional, e o analista de negócios está mais focado em contato com o cliente, em apoiar o time que está implementando a solução, por exemplo, o time que desenvolve software, a desenvolver o software e ajudar a dar rumo, né? Então, por exemplo, num time ágil, o analista de negócios, essa é uma pergunta clássica, o que ele pode ser? Ele é o PO, obrigatoriamente? Não, na verdade, tá? Não, na verdade, ele pode ser o PO, já tem a experiência de ter colocado o analista de negócios como Scrum Master. Por quê? Porque grande parte... Oi? Você, por exemplo. Você já atuou como Scrum Master e analista de negócios? Sim, eu era analista de negócio e depois me transformei em Scrum Master. Conta isso aí. Porque eu já entendi. Então, qual foi a experiência? Eu era analista de negócio, então trabalhava levantando um requisito, indo no cliente, fazendo todo o rapport, todo o approach, né? E aí surgiu essa demanda de vir como ágil. E primeira coisa que a gente pensa, o Scrum Master é removedor de impedimento, é um cara que tem que ter um bom network, tem que conhecer as áreas de negócio, tem que conhecer os processos, as ferramentas, os produtos, os serviços, e aí, Nelise, né? E é legal isso, porque a gente nunca ficou preocupado que não ia dar certo, porque todas as competências, na verdade, as competências de um analista de negócio têm muita interseção com o Scrum Master. Ele só tem que ter essa veia da facilitação, porque o Scrum Master tem que gostar lá de fazer dinâmicas, de facilitar, né, de servir, de estar ali para servir o time, né, tanto o PO como o time de desenvolvimento. Mas foi muito bom, porque isso, todo o conhecimento que eu tinha da empresa, né, que era restrito à área de TI, no momento que eu virei Scrum Master, peguei projetos até de outras áreas, como a área de RH, de publicidade, o seu leque, a sua visão aumenta em termos de marketing, de estratégia, de mercado. Então, assim, hoje, para mim, quando eu consigo ver uma pessoa trabalhando como analista de negócio, fazendo um trabalho bem feito e feliz, porque você vê que a pessoa está numa função que ela gosta, eu já começo a ver se ela tem essa veia para Scrum Master, entendeu? Porque para mim já é um candidato, 50% das competências ele já tem, então já é um possível candidato para ir nessa linha. Então é importante, e ter analista de negócios dentro do time também é super importante. Quanto ao PO, como foi falado, não é que não possa ser, só que eu acho que o PO ele tem muita atividade para fazer em relação ao stakeholder, as áreas de negócio, os alinhamentos, porque ele responde estrategicamente pelas entregas. Então ele tem que fazer muita parceria com o pessoal da área de negócio, e aí falta tempo para coletar requisitos, falta tempo para entrevistar pessoas, falta tempo para estudar sistema, para estudar as melhores soluções, que caminho que pode dar, né, interagir com outras pessoas.
Então, assim, é importante ter um analista de negócio num time, é importante, porque ele sempre vai trazer uma visão que, de repente, só um desenvolvedor não vai ter por não atuar diretamente com o cliente ou com a área usuária. Essa questão que você levantou do analista de negócios como Scrum Master, tá? Eu configurei recentemente numa empresa onde você tinha um time ágil e o analista de negócios ele fez o papel de Scrum Master. E deu o maior resultado porque boa parte dos impedimentos que o time estava tendo, os obstáculos que o time estava tendo, não era o desafio técnico, porque o time se resolvia com relação a desafios técnicos. O grande desafio era conhecimento do negócio. E aí o analista de negócios, no papel de Scrum Master, ele conseguia ajudar nesses obstáculos, ele conseguia resolver esses obstáculos brilhantemente. E foi aí que a gente teve um grande ganho. A Mila está te perguntando aqui, Anne, quais as melhores técnicas ele terá indicado para melhorarmos a habilidade de questionar para fazermos perguntas assertivas e poderosas? A primeira coisa que eu digo é prestar atenção no cliente ou no usuário. Porque a gente, quando está ouvindo, isso é normal, não estou falando que é uma característica do analista de negócio, mas é uma característica do ser humano. A gente, quando começa a ouvir muito a pessoa, eu falo que a gente entra no modo avião, que é igual o celular. Modo avião, a gente desconecta. Então, se a pessoa... Existem pessoas que são mais objetivas, então, quando você chega para coletar os requisitos, ela já tem o wireframe pronto, ela já tem um fluxo de mensagem, prototipação, então ela retém a sua atenção porque ela já tem algo pronto para te mostrar e é interessante para você. Mas quando a gente pega um cliente ou um usuário que ele fica dando voltas, né? Voltas, às vezes ele repete até as necessidades, o que ele pensou, eu estou desejando isso, aí ele volta de novo no desejo, começa a dar muitas voltas, aí começa a complicar, e a gente começa a abstrair, né? A gente começa a entrar no modo avião. E aí, daqui a pouco, a gente está anotando o que a gente guardou, né? Que foi o que ele mais repetiu, e se esquecendo do resto, né? Se esquecendo o quê? De questionar ele. Então, a gente pergunta muito o porquê, por que você precisa disso, para quando você precisa disso, quanto você tem para pagar, né, por isso, quer dizer, tem um teto mínimo, tem um teto máximo, você já visualizou quais áreas vão ser impactadas, porque essas áreas impactadas é o que dá mais problema, porque o cliente ou o usuário, ele pensa só nele. Então, ele pensa no quadrado dele, ele pensa no ambiente que ele atua. E quando a gente começa a questionar, fazer esse tipo de questionamento, tipo, se eu fizer qualquer alteração no sistema, eu vou impactar outros sistemas, eu vou impactar outras áreas de negócio, e aí ele fala, não vai impactar não. E aí, no corredor, você encontra com outro analista que tem outra área, que atende outra área, e quando você solta uma frase para ele, ele fala assim, cara, isso aí vai acabar com o projeto que eu estou fazendo. Vai derrubar o meu projeto. Então, assim, a gente tem que ter, eu falo que o analista de negócio, ele pisa em ovos, porque você tem que ficar muito bem na foto, né, com o cliente, com o usuário, mas ao mesmo tempo você tem que resguardar, porque nem às vezes ele tem a visão do que ele está pedindo. Né? Às vezes ele está pedindo uma coisa que para ele é uma evolução e para outra área de negócio vai ser uma destruição. Um faz e o outro destrói. Então, é legal perguntar, questionar, exercitar esse questionamento, como se fosse uma pessoa curiosa, como se fosse uma criança de 5 anos. Mas por que a Lua fica lá no céu? E por que a Lua é prata? E por que de vez em quando ela fica a metade da Lua? Entendeu? É tipo assim, por que você quer isso? Quando momento você quer? Quanto vai custar? Né? Quais são as áreas impactadas? Qual as pessoas que você vai disponibilizar para me ajudar a escrever esse requisito? Então, isso tudo faz parte do dia a dia. Acho que você pode complementar. Me empolguei. Não, bacana, é isso aí. Ainda para Mila, uma boa dica procura metamodelo.
que é isso? Para pensar no seguinte, quantas vezes que a gente se depara numa reunião quando o cara diz o seguinte, cara, nada desse projeto vai funcionar, nada. Se a gente usar o porquê, existe uma tendência da pessoa levar para o lado pessoal, porque eu acho que isso vai acontecer. Ótimo, tá? Só que muitas vezes o lado pessoal ele não é necessariamente um obstáculo para que aquele projeto vá para frente. Então você tem perguntas mais assertivas e poderosas, como por exemplo, o que te impede de pensar que esse projeto possa vir a dar certo? O que te impede de pensar dessa maneira? Olha só, você dá uma rodada, você coloca a pergunta de uma outra maneira. Ela está falando de fracasso e você está falando sobre o sucesso. E perguntando para ela o seguinte, o que te impede de pensar que isso aqui vai te levar ao sucesso? Então, a gente tem uma técnica chamada metamodelo, que a gente trabalha em análise de negócios, que a gente pega emprestado lá da PNL, da Programação Neurolinguística, para lidar com o cliente e ir a fundo mesmo. Até o Gustavo colocou aqui, tem muitas perguntas, tá, gente? A gente não conseguir responder a todas, a gente se coloca à disposição aí para responder, para trocar ideia. Ó, gostei da parte do foco no problema. O usuário não sabe definir a melhor solução para os seus problemas, não sabe mesmo. Mas com certeza ele conhece como ninguém suas dificuldades. Ele sabe a dor, ele sabe onde aperta o calo. Essa é a verdade. Então, pergunta para ele onde aperta o calo. Se você pergunta para ele onde aperta o calo, é você que vai ajudar ele a trazer à tona, por isso que a gente usa a palavrinha elicitação e não coleta de requisitos. O que é elicitar? Vem do inglês lá, draw forth, que é o quê? Trazer à tona aquilo que não está tão evidente. Muitas vezes as necessidades não estão evidentes. O que está evidente são os desejos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, e o que realmente precisa ser feito? Isso sim é que são as reais necessidades. A gente utiliza muito metamodelo para isso. Anne? Não estou ouvindo. Está ouvindo? Legal. Vamos ver. Estou relembrando o meu passado. Muito bom. Ó, o que fazer para começar na profissão? Tem muitas perguntas sobre isso aqui. E eu estou procurando fazer um link das perguntas. Tá um link das perguntas aqui com esses tópicos que a gente está abordando. Vamos lá. Como é que muita gente entra no mundo da análise de negócios? Tem vários caminhos. Tá? Trabalhar com requisitos, ou como analista de requisitos, ou como um profissional que vai ser chamado não sei do que, seja lá o que for. Tem muito analista de negócio júnior que não tem experiência de ir para frente do cliente, discutir prioridades e necessidades, negociar facilitar conflito. Não tem essa experiência. Começa fazendo o quê? Trabalha com requisito. Trabalha ali capturando histórias de usuário, tá? De uma forma mais simples, de uma forma mais pontual. É uma boa entrada. Trabalhar com processos de negócio, que é outro assunto também, que é muito porta de entrada. Então, desenho de processos, tá? Fugindo um pouquinho desse mundo do software, de desenvolvimento do software, onde você vai atacar mais a questão de melhoria de processo. Então, essas são portas de entrada. Você tem alguma experiência, Anne, de onde você trabalhou, de como que os analistas de negócio começavam? Então, eu estou me sentindo um museu ambulante. 30? Tenho sim. Quantos anos? 30? Só, né? Melhor ficar quieta. Brincadeira. É muito engraçado que, assim, quando você vê... Eu hoje vejo mais vagas de analista de negócio do que quando eu fui, de fato, analista de negócio. E uma frase que eu nunca esqueci do RH, eu trabalhava antes de ser analista de negócio, eu trabalhava como analista de CMMI e MPSBR, analista de qualidade de software. Um papel super chato, porque a gente tem que ficar o tempo todo cobrando, fazendo plano de ação, plano de contingência e pressionando o gerente de projeto e tal.
Mas sempre fui uma pessoa muito crítica, muito questionadora. E quando eu fui fazer entrevista nessa empresa para trabalhar como analista de negócio, claro que eu tinha os requisitos, né, que era saber um pouco de diagrama de caso de uso, de análise de requisito, que era uma coisa até que eu validava, né, junto com os analistas e tal. Mas uma frase ficou muito, muito evidente, assim, até hoje na minha cabeça, que o RH falou assim: nós gostamos de você porque você é crítica. Porque durante a entrevista, todos os requisitos que eles tinham colocado como analista de negócios, eu questionei os requisitos. Tipo, se é para fazer esse trabalho, por que eu preciso fazer isso? Será que eu não deveria ter mais isso? Entendeu? Então, assim, eu não era analista de negócios, eu fui para essa empresa para ser analista de negócios, eu não tinha feito o curso nem nada, é claro que eu sabia como é que era, como se tratava, e foi um fato assim, muito legal, que quando eu entrei nessa empresa, que tinha os analistas de negócio, quando você entra numa empresa, qual a primeira recepção, né, que você tem? Todo mundo vem e fala assim: cara, você fez um péssimo negócio, aqui é terrível, aqui nada funciona. O que eu ouvia de aqui requisito é escrito no papel de pão. Eu ficava: meu Deus, papel de pão, o que que isso significa? Então, eu fiquei os 3 primeiros meses observando e realmente era tirador de pedido. E aí a gente começou a fazer todo um projeto para ser mudado e melhorado, inclusive o Marcelo participou da época, nossa amizade já é bastante longa, e a gente conseguiu mudar bastante coisa. Então, o que eu ia falar, que eu dou de exemplo para vocês, é que as competências nesse momento de entrevista, elas vão ajudar bastante você passar num processo. Mas, se você está numa empresa, procura ver, observar as pessoas, os analistas de negócios que tem dentro da sua empresa. Que tipo de comportamento eles possuem, como é o trabalho deles, como a área funciona, seja, eu tenho analista de negócio para áreas de negócios diferentes, ou eu tenho um pool, uma gerência só de análise de negócio, onde eu distribuo meus analistas de negócio nas áreas de negócio. Então, tudo é uma observação, porque depois que eu trabalhei nessa empresa, eu comecei a ver que as empresas, cada área de negócio tem seus analistas de negócio. Ou seja, eles mesmos cuidam desse levantamento de necessidade. Então, se você estiver já trabalhando numa área de negócio que tem esse perfil, que já tem... Vamos lá. O pessoal está dizendo que já voltou sozinho aqui. Talvez tenha tido algum problema de streaming, tá? Uhum. Vamos lá, cadê? Tudo preto aqui, mas já voltou. Ótimo. Gustavo, área de análise de negócios, então, para te responder, finalizar aquela. Eu comecei e não acabei. Ela já está consolidada. O mercado hoje, até tem